que que a gente se incomoda, às vezes, com a renda básica universal, mas a gente não se incomoda, por exemplo, com a fortuna que não é taxada? Por que que a gente não se incomoda, por exemplo, com essas grandes empresas? Eu não vou nem citar nome. Eu concordo que nossa tabela de imposto de renda tinha que mudar. Sim, tem que mas mudar. Assim, Thiago, você imagina, por exemplo, você pega essas lojas moveleiras que tem aí, elas ganham duas vezes. Elas ganham vendendo o móvel para pessoas de baixa renda e ganham também com a taxa de juros em cima, né? Com aquela parcela Com que a cabe no bolso. capitalização, E a gente não se incomoda com isso. Uhum. Por que que a gente não cobra isso do governo? Mas, ao mesmo tempo, a gente muitas vezes enxerga que esse Bolsa Família, ele veio para dar o peixe, não ensinar o pobre a pescar. E aí, trazendo por que que a gente tem essa cultura de achar que a pobreza é falta de caráter e é preguiça? Isso daí já vem desde a Idade Média, isso daí é histórico, né? Pega, por exemplo, na Inglaterra, quando começaram as primeiras leis, né, a lei da pobreza, com assistência, sempre se imaginava assim, nós não podemos dar lazer e nem dinheiro para o pobre, porque essa vai ser a oportunidade para eles beberem e as mulheres engravidarem. É só isso que eles imaginavam. Só que, assim, essas pessoas, elas saíram do campo e foram para a cidade sem instrução nenhuma. As crianças trabalhavam até 16 horas por dia. Sim. Então, você acha que uma pessoa que trabalha 16 horas por dia, inclusive o seu filho está ali do teu lado trabalhando com você, a partir dos 4 anos de idade já se trabalhava. Você acha que um cara desse vai chegar em casa e vai fazer o quê da vida? Vai beber. É só isso que ele tem para fazer. E até o livro do Aldous Huxley, ele critica justamente isso, né? A cidade, uma sociedade super industrial, burocrática, né? Que tinha o seu administrador como centro daquela distopia, né? Era trabalhar, chegar em casa, tomar uma droguinha para dar felicidade e dormir. Sim. E é o que hoje a sociedade busca, né? Chega de uma jornada intensa de trabalho e vai buscar suas drogas, seja numa série... Num celular. No celular, né? Que são seus minutos ali de dopamina, né? Para tentar achar um alento, né? Nessa vida ruim. Mas olha só... Eu acho, assim, que para chegar nesse ponto, cara, tem que ter reforma do Estado. Reforma administrativa, forma de arrecadar impostos. Porque, se parar para pensar, essa questão da renda universal básica, legal você ter recursos mínimos para começar. É igual uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Só que ao invés de ter uma largada em fileiras, todo mundo sai na mesma linha. Sim. E vençam melhor. Aí sim eu acho justo essa corrida, acho interessante. Esse liberalismo econômico. Desculpe assim, né? Quem é fã da Fórmula 1 eu usar esse exemplo, né? Mas faz sentido isso, né? Tem vantagem quem larga na ponta. A pole position e o segundo Ou ali. quem tem o melhor carro também. Ou quem tem o melhor carro. Por isso que tem aí a questão da renda básica, né? Seria dar oportunidade para aquele que está lá na 20ª posição da largada ter alguma chance, entende? E outra coisa, o Estado perde e a sociedade perde quando a gente não investe. Por exemplo, toda vez que eu passo no semáforo, que eu vejo um índiozinho daquele pedindo, eu falo para as minhas filhas, você está vendo ali? Ali é um futuro cientista que morreu, ali é um futuro médico, um advogado, e não profissional. Não precisa perder cultura, né? E não precisa as suas perder raízes. Cultura. Não precisa. Não. E sabe o que é o mais triste? É que daqui 20 anos eu vou passar ali e vai estar... aquela criança já vai estar adulta com os seus filhos replicando aquela pobreza, né? Então, assim, o Estado e a sociedade perdem quando ela não investe. A gente precisa entender que pobre não é pobre, ele é capital humano que está sendo subutilizado. Que poderia ser um cientista, que poderia ser um filósofo, um bom músico, trabalhar em outras áreas e trazer um pouco de alegria para o mundo e não consegue. Por quê? Porque a largada dele está lá atrás, com um Fusca, enquanto tem outros carros muito mais potentes na frente dele. E você acha, Paula, que isso tem um pouco a ver com que ele traz um conceito no livro, né? Eu achei bem legal, até anotei, que ele fala assim que a gente vive num regime de constante, né? Vivemos em um regime constante de narcisismo, né? Ele coloca isso. E depois ele fala assim, que a gente está se tornando cada vez mais igual, só que a gente já passou da era dos coletivos.
né? Então, isso faz todo sentido quando ele fala que a gente está vivendo uma era de narcisistas e tal, dentro desse sentido, né? E aí ele traz um ponto que é muito, muito legal, que ele disse assim, que insatisfação é diferente de indiferença, né? Ele faz esse contraponto aqui. E aí, a gente falando dessa questão da responsabilidade do Estado, né? Falando que o Estado precisa fazer isso, o Estado precisa fazer aquilo. E aí é onde eu começo a ter, na verdade, vamos dizer assim, as minhas dúvidas e os meus posicionamentos um pouco diferentes. O Estado pai, o Estado provedor, o Estado que resolve tudo. Eu acho assim, claro que o Estado tem a sua parcela de responsabilidade e deveria cumprir o papel ao qual ele se destina. Mas eu também acho que não é uma responsabilidade somente do Estado. Porque às vezes eu acho assim, isso talvez assim, né? Eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado. Eu estou colocando um posicionamento para a gente entender isso do ponto de vista econômico, para ver se faz sentido ou não. Eu acho que assim, a responsabilidade não é só do Estado. Não é porque eu pago imposto que a responsabilidade é somente do Estado. Eu acho que o Estado tem a sua parcela de responsabilidade, a sociedade tem a sua parcela de responsabilidade, né? Porque é aquilo que a gente estava dizendo, é que você disse. Por exemplo, eu tenho recursos hoje, eu tenho um bom trabalho, eu tenho o meu salário, eu não passo fome, né? Eu tenho a comida em casa, eu tenho, né, um lugar para morar, eu tenho a situação. Eu não consigo ser indiferente com as pessoas na rua quando alguém vem me pedir alguma coisa. O Thiago sabe. Eu não consigo ser indiferente. Eu não consigo. Eu não consigo evitar, eu não consigo não atender, eu não consigo ignorar, porque é aquela questão da dignidade que a gente conversou, né? E aí, quando ele fala disso, eu falo assim, a minha insatisfação, às vezes, com aquilo que eu não consigo alcançar, que são os meus desejos, que são as utopias que eu tenho, né? Porque a gente tem as nossas próprias utopias também, né? Então, assim, aquilo que eu não consigo alcançar me gera insatisfação. Mas eu não posso ser indiferente com a outra pessoa, sendo que assim, ela não teve as mesmas oportunidades que eu, ou se teve, ou aquela situação assim, você quer dinheiro para comer, então vai carpir um lote, né? A gente ouve isso, e isso soa pejorativo, né? Até que ponto isso realmente, né, faz sentido ou não? Porque aí eu já vejo que não é uma questão do Estado, já é uma relação minha com outro ser humano. Sim, mas sabe o que eu vejo com relação à questão de responsabilizar o Estado? É numa situação de estratégia. Por quê? O Estado ele tem muito mais capilaridade do que as nossas ações individuais, né? E o que acontece? As nossas ações individuais, elas são band-aid em ferida de tiro. Sim. Então, assim, você descer do teu carro, ir lá entregar um troco para um catador, dar um prato de comida, dar um prato de comida, vai resolver o problema dele naquele momento. Mas ele precisa de uma ação contínua. E essa ação contínua, infelizmente, nós não conseguimos. Quem consegue ter essa estratégia de capilaridade, de conseguir abarcar tudo, somente o Estado. Então, é o Estado. E aí, como é que a gente faz isso? Qual que é o nosso papel? O nosso papel é de cobrar isso do Estado. Exatamente. E enxergar que aquela pessoa que está à marginalidade, ela é um capital humano que precisa ser reerguido. E precisa ali de satisfazer a necessidade básica dele ali, o básico, né? A pirâmide de Maslow, é isso.